Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides. Escola Espírita de Araraquara. Que doçura. Prazer em pedaços. Harmonia Utilidades. Confiança e qualidade é na Harmonia Utilidades. Será que sofremos influências de espíritos? Essas influências podem se transformar em enfermidades psíquicas? Por que a providência divina não interfere? Hoje conversaremos sobre casos reais de transtornos mentais tratados por uma abordagem espírita. Prepare-se, o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita e pela TV Mundo Maior, um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. Pululam em torno da terra os maus espíritos em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. A ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê a braços nesse mundo. A obsessão é um dos efeitos de semelhante ação, como as enfermidades e todas as atribulações da vida. E ela deve, pois, ser considerada como provação ou expiação e aceita com este caráter. Hoje a gente fala dessa questão espiritual, a gente conversa sobre os transtornos psíquicos à luz do Espiritismo com o Dr. Sérgio Tizem. Seja muito bem-vindo, Dr. Sérgio. Olá, Priscila. Olá a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos fazendo esse estudo juntos. Que ele seja muito bem proveitoso e que nós possamos discutir sobre questões tão sérias e que estão como que se multiplicando o mundo afora. É isso mesmo, eu faço questão sempre de apresentá-lo aqui no Esferas da Vida. Já acredito que seja a nossa segunda, nossa terceira entrevista aqui com o Dr. Sérgio, que é médico, clínico geral e cardiologista, foi professor de medicina, médico da unidade coronariana do Instituto Nacional de Cardiologia do Ministério da Saúde, no Rio de Janeiro, de 89 até 2016. Trabalhou também coordenando cursos de extensão universitária por décadas, em diversas áreas, como emergência e terapia intensiva no mesmo instituto, na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro e no Hospital Geral de Ipanema, também do Ministério da Saúde. Bacharel em Física pela Universidade Federal do Rio desde 93, expositor espírita, estudioso da fronteira entre a medicina e a espiritualidade. Já esteve em mais de 34 países divulgando o espiritismo e o seu pai, Francisco Tizem, foi presidente da Federação Espírita Brasileira, da FEB, de 1975 a 1990. Sérgio também foi membro efetivo do Conselho Superior e Fiscal da FEB por 24 anos. Então a gente começa aqui e a gente adora conversar com o Dr. Sérgio sobre essas questões de medicina e espiritismo, porque o Dr. Sérgio ele faz um trabalho muito denso, muito vasto e profundo com essa questão da medicina e a espiritualidade e traz pra gente casos reais. Então a gente sempre, eu falei pro Dr. Sérgio, sempre que ele vier para o Esferas da Vida, a gente quer saber casos reais. Como que uma depressão pode ter uma causa espiritual, obsessiva, por exemplo. A gente está no Janeiro Branco, Janeiro Branco, a gente fala muito de saúde mental. E, doutor, o senhor pode começar, a explicar para a gente essa relação da saúde mental, dos transtornos psíquicos com o mundo espiritual, com as influências espirituais. Muito bem. Priscila, é importante lembrar que esse é um mundo de grandes dificuldades, é um grande hospital, na verdade. A Terra não é uma referência de mundo, vamos dizer, no grande cenário da vida universal,
assim como os médicos, quando detectam certos problemas de saúde, não deixam os pacientes vivendo a vida em casa ou trabalhando normalmente, são levados aos hospitais. No sentido mais amplo, a Terra é um lugar de espíritos com grandes dificuldades ao longo das suas longas histórias, trazidos para cá para viverem todo um período de recuperação. É um período longo, é um conjunto de etapas, muitas vezes penosas, difíceis. Então, é importante lembrar que nós trazemos muito de vidas passadas, onde nós contrariamos muito as leis de Deus, essas tendências para adoecermos, tanto de doenças clínicas, cirúrgicas, cardiovasculares, oncológicas, mas muito de predisposições às doenças mentais. Então, na Terra hoje, falando como médico, envolvido nas questões da saúde mental, nós temos, por exemplo, transtornos de ansiedade. O Brasil é o país do mundo com maior número de casos. Nós temos depressão como um problema de saúde pública de qualquer país do mundo, portanto, de todos. Nós temos a dependência química, a esquizofrenia, o autismo, nós temos inúmeras outras questões dentro do leque dos diagnósticos em psiquiatria. E essas questões, elas não são algo, vamos dizer, que brote do cérebro dos pacientes encarnados. O cérebro, ele também é modificado pelas questões de origem. Mas, em geral, as ressonâncias, as tomografias, eles não revelam maiores modificações. Elas existem, mas elas não são, como muitos na psiquiatria pensam, o fator original. Entende? É o cérebro modificando-se, mas em função dos erros do passado, lei de causa e efeito. Portanto, essas coisas todas são efeito, e as causas são causas remotas, relacionadas ao pretérito, e o que acontece na intimidade do cérebro, que participa do problema mental e tem uma relação direta, também é efeito. Exemplo, na depressão, eu tenho diminuição dos neurotransmissores cerebrais. Há uma mudança importante da neuroquímica. Então, grande parte dos psiquiatras do mundo acreditam que essa é a questão, essa é a causa. E aí medica-se com os antidepressivos que terão que ser usados para a vida inteira. Mas, na verdade, isto também é consequência. E a causa é sempre relacionada a vivências antigas. E dentro dessas vivências históricas, existem espíritos no mundo espiritual, lembrando que a Terra tem dois grandes contingentes: a humanidade visível para nós, a humanidade no plano dos encarnados, mas há um número ainda maior, levemente superior, de espíritos desencarnados, que vivem de acordo com as suas condições. Existem esferas superiores, esferas medianas, mas esferas, aliás, as mais populosas, de espíritos muito imperfeitos. E são esses espíritos imperfeitos, relacionados com as vivências antigas dos encarnados atuais, é esse imbróglio moral, emocional, espiritual, que faz com que alguém tenha uma tendência maior a adoecer de doença mental, seja ela qual for, dentro deste leque que a psiquiatria examina. E, aliás, de uma maneira muito boa, não é? Muito avançada dentro da psiquiatria atual.
E doutor Sérgio, achei interessante e importante o que o senhor deixou claro, que existe a influência do espírito, né? São dois tipos de humanidades que o senhor acaba de falar, mas também o senhor falou dessa questão da autoobsessão, que até o Silas, né, que é orientador espiritual, conversa com o André Luiz, que a gente também, né, todos os crimes que a gente já cometeu, todas as falhas da criatura humana, se revela algum dia na própria criatura. Então, às vezes, não é um espírito obsessor que está, de alguma forma, nos atrapalhando em uma depressão. Pode ser até uma autoobsessão, até uma carga que a gente traz de outras vidas, de algum erro, que a gente traz essa culpa, esse remorso. Então, assim, a obsessão tem várias causas também, né? Não é só de espírito para espírito. A gente também pode trazer dentro da gente alguma questão muito grande, não é? Na verdade, Priscila, essas duas questões, elas se correlacionam. Verdade. Então, tudo isso é importante. Você comentou agora há pouco, a partir do que eu trouxe, de que tem toda uma realidade espiritual e tem a nossa realidade agora. Não são duas humanidades, na verdade, ela é uma só. Hoje, e há décadas, nós estamos do lado de cá, mas nós somos os mesmos. Quando nós chegamos, nós trazíamos predisposições, tendências, vulnerabilidades, por causa das nossas questões antigas. Aqueles que estão lá hoje, de algum modo, influenciando naqueles do lado de cá, ou nos ajudando, porque já são espíritos mais elevados, eles são a mesma humanidade. E eles estarão conosco mais cedo ou mais tarde. Nós voltaremos para lá. Espera-se, como Leon Denis afirma, né, em um dos seus livros, Depois da Morte, que nós, quando chegamos, estivéssemos de uma forma, do ponto de vista evolutivo, moral, e que quando nós voltamos para o mundo espiritual, espera-se, todos aguardamos por isto, que tenha valido a pena a existência atual, não para as ilusões da vida material, mas para as conquistas espirituais, para que quando nós retornemos para a pátria espiritual, estejamos melhores do que quando nós aqui chegamos. Então, a auto-obsessão, ela existe, né? E ela pode refletir a nossa imaturidade, a nossa falta de compreensão sobre a vida, sobre os mecanismos, não é, que envolvem a vida atual em relação às anteriores. Nós poderíamos conversar um dia sobre esse conjunto e a vida futura, porque a vida futura, tanto na erraticidade quanto em novas reencarnações lá para adiante, elas já dependem do que nós estamos fazendo hoje, que por sua vez tem relação com o que nós fizemos outrora no passado. Então, é claro que nós estaremos mais sujeitos, Priscila, às influências ocultas, muitas vezes por antigas vítimas nossas, outras vezes por espíritos vingativos, né, cobrando dívida kármica, em função desses mecanismos de vinculação espiritual. A providência divina, ela atua em todos os sentidos, mas se nós não conseguimos evitar a doença, ainda assim a providência divina está conosco, porque são mecanismos reais, são mecanismos de lei, amor, justiça, caridade, causa e efeito, ação e reação, lei de progresso. Deus está em tudo isto. Mas se apesar do amparo, da assistência divina e dos espíritos superiores, dos anjos de guarda, ainda assim nós estamos tão vulneráveis ou predispostos aos transtornos mentais, é porque essas vivências ainda são como que necessárias dentro de um processo evolutivo, infelizmente, para espíritos muito acanhados no sentido evolutivo.
Do contrário, seria tudo diferente. Olha, a gente ia iniciar nesse primeiro bloco o começo de um caso real que o Dr. Sérgio vai contar pra gente sobre uma mulher, né, com depressão. Um caso real, né, da mulher com depressão, que a causa é espiritual. Como a gente já está no finalzinho aqui do primeiro bloco, a gente vai iniciar esse caso real no próximo bloco, porque chegou o nosso momento Chico Xavier. E para a gente sentir, refletir e entender esse momento que a gente está vivendo, né, o início da era do espírito e cada vez mais a visão integral do ser vai ser esclarecida. A gente passa o trailer do documentário dirigido pelo diretor, né, Wagner de Assis, o diretor de Nosso Lar, de Kardec. O documentário é baseado no best-seller A Face Oculta da Medicina, do querido Dr. Paulo César Frutuoso. Então, assim, é de preencher os nossos corações sempre de esperança. Então, a gente passa esse trailer para vocês. A religião sem a ciência é manca. E a ciência sem a religião é cega. Tudo é matéria, tudo é explicado pela matéria. Doença é bicho e pronto. O que nós fazemos é a medicina do corpo. O que nós propomos é uma visão integral do ser. A gente não é um corpo e a gente não tem um espírito. Na verdade, a ordem certa dessa frase seria: eu sou um espírito que tem um corpo. O que dá vida a esse meu corpo físico é um princípio energético espiritual. 1, 2. Quando eu disse 3, aquela figura à minha frente ali, materializada, fez assim, sumiu e as minhas mãos tinham um pano. Aquele dia foi inesquecível. A experiência de você ver um espírito desencarnado materializado é uma experiência indescritível. O meu pensamento ele é tão importante como matéria quanto o ar que eu estou respirando. A força do pensamento é o guia. O ectoplasma é o efetor da vontade do espírito. My opinion about the long-term relationship between science and spirituality is that they are going to come together and they will eventually celebrate that relationship. Ela vai ter outra abordagem, sem dúvida nenhuma, que vai passar pela aceitação da existência de outras estruturas no ser humano que não o corpo físico. Eu não sei o que o médico do futuro não poderá fazer na hora que ele dominar todas essas energias. De amigos. É o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. De volta ao Esferas da Vida, o entrevistado de hoje é o médico Sérgio Tizen, um dos grandes nomes da divulgação espírita atual, relacionada a uma nova abordagem na psiquiatria, considerando a visão espírita, a medicina da alma. E a gente já iniciou o programa, né, conversando sobre essa relação do mundo espiritual e o mundo material, e a relação dos espíritos conosco aqui encarnados. E agora a gente já quer iniciar, doutor Sérgio, essa questão que o senhor trouxe um caso ilustrativo, né? Porque todos os casos que o senhor trabalha são casos reais, de uma mulher com depressão, que tem relação com a questão espiritual. Conta pra gente. Muito bem, Priscila. Como a depressão, como eu comentei antes, é uma verdadeira epidemia, né? Há muitos anos que chegam para nós casos de homens e mulheres de todas as idades com um quadro clínico em que o diagnóstico médico é de depressão.
Então, eu me lembro do caso da Débora. A Débora era uma senhora de 44 anos, aqui do Rio de Janeiro, brasileira, casada, mãe de 2 crianças. É diretora de uma empresa multinacional. E o que aconteceu foi que 6 meses antes de nós a conhecermos e procurarmos ajudá-la, ela inicia como que manifestações ou sinais e sintomas de depressão. Então ela vai entristecendo aos poucos, é uma coisa incontrolável, né? E ela vai tendo uma série de prejuízos da sua vida como um todo, tanto do ponto de vista familiar, como do ponto de vista profissional. Ela acaba ficando incapaz de exercer a sua atividade profissional, ela se afasta, não é? E acaba evoluindo com muita dificuldade a ponto de ficar em casa, dentro do quarto, o quarto escurecido, tudo fechado, e aquilo foi causando uma grande preocupação. Ela procurou ajuda profissional, o marido foi muito presente sempre, não é? Acompanhando-a nas consultas, e ela foi, claro, medicada a partir do diagnóstico de depressão moderada a grave. Por que grave? Porque, numa certa altura, ela começou a ter ideias suicidas. E a doença, o transtorno mental mais relacionado ao suicídio é a depressão, quando ela avança de moderada para grave ou severa. Por isso que o diagnóstico de depressão precisa ser reconhecido, precisa ser feito pelo clínico, pelo psiquiatra, para que o tratamento com os antidepressivos ele seja logo instituído. Só que ela fez uso da medicação corretamente, mas ela teve uma melhora insignificante. Praticamente nada assim mais animador. E o que acontece, ela também evolui com obesidade. Ela passa a não ter atividade física nenhuma, nem para o trabalho. Então ela fazia um desbalanço entre a alimentação, né? E a perda de calorias, e acabou se transformando também numa pessoa obesa. E aí, como ela não teve melhora com a medicação antidepressiva, alguém, se não me falha a memória, o próprio esposo aventou a possibilidade de levá-la no centro espírita. Ele fez alguns contatos e acabou chegando à nossa instituição. No atendimento fraterno, que é a porta de entrada, vamos dizer assim, para muitas pessoas nos centros espíritas, no movimento espírita do mundo todo, não é? Nós vimos que se tratava de um problema médico, o diagnóstico já tinha sido feito, o tratamento já estava proposto e sendo realizado. E aí, em seguida, né, bastava vê-la, bastava estar com ela para sugerir a reunião de desobsessão e a fluidoterapia, que é o passe. Não é bem o passe do trabalho público doutrinário, é um passe mais voltado com uma finalidade terapêutica. Ou seja, o passe aplicado para doentes de um modo geral, né? Então, hoje em dia, muitas pessoas vêm ao centro espírita porque estão enfermas, ou de livre e espontânea vontade, ou trazidas por amigos ou familiares, não é? Perfeito. E aí, então, era nítido que havia algo importante naquele caso. Por quê? Pelas características da vida que ela tinha nos últimos 6 meses, um agravamento
progressivo, uma não resposta à medicação, e a ideia de uma pessoa nitidamente sofrida. Pois bem, nós então anotamos tudo, e na primeira reunião mediúnica de desobsessão, como eu costumo dizer, nós abrimos o caso dela. No que nós abrimos, sou eu e uma equipe, vamos dizer, de 6 ou 8 pessoas. E dentre elas, 3 ou 4 médiums que têm a vidência, que têm a condição da psicofonia ou incorporação. Perfeito. E que também têm, quando necessário, não é, a capacidade da psicografia, da escrita automática, como nós também chamamos, que é a escrita mediúnica. Imediatamente, no que eu abro, não é? O que acontece? 2 médiums, pelo menos, viram que haviam como que 2 espíritos, mas eles não se manifestavam ostensivamente. Eles tinham como que a forma de fetos, mas eles eram espíritos desencarnados com uma aparência e forma fetal. E eles estavam, os 2, na região do epigástrio, do centro de força que fica na região do epigástrio, também chamado de solar. Você percebia que eles estavam vivos, mas inconscientes. Pois bem, e aí, enquanto nós observávamos isto e tentávamos entender o que estava se passando, imediatamente comparece um espírito. Então, uma médium que é da nossa equipe, claro, e também é médica, ela recebe uma entidade que manifestou, assim, uma raiva muito grande em relação a Débora. E ele falava, e nós, claro, sempre nos preocupamos de escutar os espíritos, né? Para que eles tragam as razões, as suas dificuldades, o seu sofrimento. Pois bem, tanto ele como aqueles 2 espíritos que tinham uma forma embrionária estavam ensanguentados. Estavam até com partezinhas do perispírito, do corpo perispiritual, que é o corpo dos desencarnados, assim, muito prejudicado. E aí eu fui me inteirando e acabei, então, tendo a ideia que ele me trouxe de que ele havia desejado reencarnar e ela, em uma outra época, quando mais jovem, nesta vida, como Débora, ele foi abortado. E eu pedi para que ele confirmasse, né, se os outros 2 que estavam na forma como que embrionária ou fetal também tinham sido preteridos por aquela mãe. E ele confirma. Então, 2 estavam inconscientes e ele, então, lúcido, orientado, ele vinha como que manifestando toda a sua cobrança. Então, conversamos durante um bom tempo com ele, conversamos sobre perdão, sobre a perspectiva que me era muito nítida no diálogo com ele, que ele teria uma outra oportunidade, já não mais por esta mãe, porque ela já tinha uma idade que não permitiria novas gestações, e eu fiz algo que é dentro das técnicas que se dispõe para otimizar, não é, o tratamento através do diálogo fraterno. Eu mostrei para ele o lar, é como se eu mostrasse num salto quântico para o futuro, numa curva espaço-tempo diferente, o que ele viveria logo depois.
para que ele se animasse, para que ele se desarmasse, para que ele pudesse atenuar aquele sentimento tão forte que ele acabou como que voltando para aquela que seria a sua mãezinha, né? E que acabou não sendo, e que aquilo então acaba se transformando numa situação muito doentia. E ele era aquele que funcionava como obsessor, cobrando essa dívida. E repare, ela então teria cometido 3 abortos induzidos, um relacionado a este que falava comigo, os outros 2, aqueles 2 espíritos, e então nós cuidamos dos 3. E na medida que eu mostrei para ele o lar, o ambiente que ele merecia, não é, viver ainda logo a seguir, não é, no colo de uma mãe, de um pai amorosos, não é? É como se ele ganhasse assim um bálsamo. Era assim, tipo, tudo o que ele queria sentir, ver, e que não foi possível no projeto anterior, não é? E aí eu digo, olha, é só você e os outros já estão meio que preparados. Então tudo vai ser até mais breve do que você possa pensar. E de certo modo, eu me lembro que eu disse isso para ele, você está vendo o seu próximo lar, porque no fundo você já está lá. É só uma questão de buscar as providências nesse sentido. Mas o planejamento divino já está quase que em execução. Pois bem, ele ficou assim tão bem, ele foi tratado também fluidicamente. As feridas da curetagem uterina que fizeram prejuízos no perispírito, tudo isso foi tratado. Ele agradeceu tanto, porque ele nem queria ir embora daquela reunião e daquela conversa amorosa, né? Mas acabou sendo, claro, levado pelos benfeitores, e pelo tempo que se passou, hoje ele já está encarnado. E aquelas 2 entidades que eu optei por não acordá-las, não despertá-las para dialogar. Cuidamos de todos os ferimentos, tinha um deles que não tinha um braço, o outro não tinha uma perna, por causa da curetagem traumática. Sim. Pois bem, foi feita uma higienização, um cuidado, e eles ficaram iluminados pela vibração do ambiente, pela oração, pela intercessão dos benfeitores espirituais, e eu também solicitei que eles 2 fossem levados para as etapas seguintes de repouso, não é? De acolhimento, para também se prepararem para as suas novas destinações, porque para eles também, claro, os projetos iniciais não deram certo. Enfim, o que acontece? Nós cuidamos deste caso, foi uma reunião, uma observação. Esse processo obsessivo, veja, ele tem início pela atitude equivocada da mãe em potencial. E é curioso isso, é um caso de obsessão em que nós não precisamos olhar o passado no sentido das vidas anteriores, porque tudo havia acontecido na encarnação atual. Lembrando que ela teve 2 filhos, mas ela deveria ter tido mais. Enfim, o que acontece? Conversamos, dialogamos, tanto com ela depois, como com o marido, né? Mantivemos contato, e aí o que acontece? 3 meses depois, ela era completamente outra pessoa. Olha. Ela foi diminuindo os antidepressivos até por conta própria. Ela dizia, eu não quero mais isso, eu não preciso mais disso. E o esposo, claro, ficou assim super contente com a evolução a partir deste atendimento,
não houve nenhuma outra atitude de qualquer profissional de saúde, mudança terapêutica, mudança medicamentosa, que pudesse justificar essa evolução completamente diferente a partir deste encontro na casa espírita. O que eu acho, doutor, bonito e interessante e essencial numa reunião, numa sessão mediúnica de desobsessão, foi isso que o senhor contou, e deixar claro aqui para o nosso público, porque às vezes as pessoas falam, um espírito obsessor, ele é um espírito do mal, né? Ele está me fazendo mal, por isso que eu estou dessa forma. Então é importante deixar claro que todos nós somos muito mais parecidos do que a gente imagina, né? E que numa sessão de desobsessão, as duas pessoas, vamos dizer, são ajudadas, o obsessor e o obsidiado. Então, assim, é acolhido com muito amor pela assistência espiritual, desde o obsessor, né? Desde o obsidiado até o obsessor, que é acolhido com muito amor, com assistência. Não é verdade, doutor? Isso que é muito importante a gente deixar claro, porque às vezes a gente coloca, né, toda a responsabilidade, toda a culpa no espírito obsessor. E ouvindo esse caso específico, a gente percebe que todos somos responsáveis, existe uma permuta, existe um intercâmbio para a gente estar com essa questão. É responsabilidade nossa também, não é verdade? Com certeza, Priscila. Todas essas dificuldades que resultam em doenças clínicas e mentais no âmbito da psiquiatria, tudo tem origem no próprio paciente. Pois é. E o que nós não enxergamos que tenha acontecido na vida atual, né, com certeza aconteceu numa vida pregressa. Eu queria lembrar que aquele que estava consciente e tinha esse ódio, né, por essa mulher, era ele que induzia as ideias suicidas. Olha... Não era a depressão em si, entende? Era uma sobrecarga moral muito grande. Ele queria realmente que ela morresse, que ela não fosse feliz, que a vida dela fosse interrompida de um jeito muito sofrido, porque isso era o que ele desejava, porque ele não conseguiu reagir de uma maneira mais positiva, mais salutar. E como o nosso mundo é composto de espíritos muito atrasados, essas reações equivocadas, elas são as mais típicas. Sim. Então, é importante nós lembrarmos disso e lembrarmos que aqueles dois foram levados para um hospital de uma colônia, um hospital que nos dá cobertura, onde espíritos lindos trabalham na área da saúde, da medicina no mundo espiritual, e foram devidamente transferidos, tratados, e também entrarão em providências semelhantes ao caso do que estava desperto, para que eles tenham também oportunidades e novos projetos de felicidade, que vem através da maternidade consciente, responsável e cheia de amor. Dr. Sérgio Tizen para a gente aqui hoje no Esferas da Vida, e eu tenho um recado para você que quer fazer a diferença, apoiar uma causa, ajudar uma criança. É isso mesmo, eu apresento o Instituto Eurípides, que há mais de 25 anos na cidade de Araraquara acolhe em média 180 crianças por mês. Oferece alimentação, oficinas de meditação, esporte, música, dança, artes plásticas e muito mais. E você pode ajudar o Instituto. Como que a gente ajuda? Você pode entrar no site da Nota Fiscal Paulista, cadastrar o seu CPF, entra lá,
selecione a aba Entidades e faça a doação automática para o Instituto. Você vai precisar do CNPJ do Instituto, que a gente colocou aqui na TV para vocês. E um outro detalhe muito importante é para você que já é doador pela Nota Fiscal Paulista, você também tem que entrar no site e dar uma olhadinha para ver se a doação está ativa. E você também pode renovar por tempo indeterminado, gente. Você pode ajudar o Instituto Eurípides sem colocar a mão no bolso, é isso mesmo. Você pode salvar, né, ajudar o Instituto Eurípides a cuidar de uma criança. E agora, que é início de ano, gente, eles nunca precisaram tanto da nossa ajuda. É pela Nota Fiscal Paulista, eu tenho certeza que todos nós podemos ajudá-los. A gente vai para um brevíssimo intervalo e a gente já volta com mais um caso ilustrativo aqui, né, e real, do Dr. Sérgio Tizen. Milhão de amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. De volta ao Esferas da Vida, o entrevistado de hoje é o médico Sérgio Tizen, um dos grandes nomes da divulgação espírita atual relacionada a uma nova abordagem na psiquiatria, considerando a visão espírita, a medicina da alma. E aqui no comecinho do terceiro bloco eu já vou falar para vocês da Editora Clarim, porque a Casa Editora Clarim, fundada em 1905 por Carbar Schutel e Matão, continua com o jornal Clarim, continua com a Revista Internacional de Espiritismo, são publicações mensais, atuais, pertinentes, estudo à luz da doutrina espírita. Então, para você que busca entender mais e melhor, entre no site, no Facebook, no Instagram da editora, se informe. Tem muitos livros também, além do jornal, além da revista. Então, eu tenho certeza que vocês vão poder também estudar bastante a doutrina espírita por meio da Editora Clarim. Né? E a gente também, né, faz aí uma homenagem a Carbar Schutel, que foi um dos pioneiros, né, da divulgação espírita no Brasil. E a gente volta aqui com o nosso entrevistado, com o Dr. Sérgio. E dessa vez, Dr. Sérgio, a gente vai falar de um caso, a gente está conversando sobre casos reais, né? Ilustrativos aqui no Esferas da Vida, de transtornos psíquicos relacionados com as influências espirituais. E o Dr. Sérgio trouxe para a gente hoje, nesse bloco, um caso de esquizofrenia em Genebra. Que caso é esse, doutor? Muito bem, Priscila. Eu estava em Genebra, que é na Suíça, fronteira com a França, terminando um seminário sobre medicina da alma, num centro espírita muito grande, o primeiro da Suíça, que foi desenvolvido por uma brasileira. Enfim, ela então, terminando o evento, ela veio e me disse: Sérgio, eu tenho um caso então para você. E aí ela me deu uma ideia de que caso que era. Eu disse assim: olha, eu vou estar ainda na cidade por mais 2 dias, numa programação que você que fez, e então você pode dizer: olha, peça aos pais para trazê-la e nós vamos fazer um diálogo, um encontro, tipo um encontro fraterno, para conversarmos sobre essa questão. Pois bem, eles vieram no dia seguinte, foi tudo em francês, e o que acontecia? O nome dela era Letícia, e ela, 14 anos, vivendo numa aldeia perto de Genebra, La Roche-sur-Foron. Então, ela começou a ter visões. De uma hora para outra, ela era inteiramente saudável. Nunca tinha tido nenhum problema de saúde importante.
e ela começa a ter visões tanto quando acordada quanto quando dormindo. E eram homens vestidos de preto, encapuçados, e que eles tinham assim um olhar ameaçador para ela. E ela ficava apavorada com aquilo. Procuraram os pais muito atenciosos, eu me lembro bem, procuraram um psiquiatra em Genebra. E ele, então, diante do que ele pôde avaliar, ele entendeu que era alucinação, e alucinação desse modo é uma como que manifestação de esquizofrenia. Então ele fez o diagnóstico de uma esquizofrenia numa fase inicial e medicou Letícia com antidepressivos e uma droga antipsicótica. Eu achei aquilo tudo muito curioso, né? Conversamos com a Letícia e os pais, e 2 brasileiros vivendo na Suíça ao meu lado, espíritas. E aí eu combinei de nós fazermos uma reunião na casa onde nós estávamos de fluidoterapia, para que eu pudesse fazer algo que me veio em mente. O que eu notei? Eu notei que ela, na adolescência agora, estava tendo o afloramento da mediunidade, que é muito comum em adolescentes, mais em meninas do que meninos. E aí a minha ideia, como eu ainda ia ficar na Europa um certo número de dias, né, que eu, durante a fluidoterapia, com tudo do ambiente muito bem preparado, eu pudesse atuar nos centros de força coronário e frontal relacionados à mediunidade, para inibir a mediunidade até que eu cumprisse o restante da viagem e pudesse voltar para o Rio de Janeiro e aí então abrir o caso dela na reunião mediúnica. Pois bem, funcionou muito bem, música de fundo, leitura de Emmanuel, oração de abertura, ela deitadinha e tudo mais, fiz o que eu achava que devia fazer. Pois bem, segui adiante, nos despedimos, lanchamos juntos, deixei o meu e-mail com a família, e quando eu voltei para o Rio de Janeiro, o primeiro caso que nós abrimos foi o caso de Letícia, talvez 2 semanas depois. E aí eu até imaginava que seria uma desobsessão um pouco mais trabalhosa, mas não foi. Vejam só, havia aquele grupo de espíritos, os espíritos que Letícia via espontaneamente foram aqueles que compareceram, que foram trazidos, que foram buscados no contexto de Letícia para se manifestarem conosco. E aí veio um que era o líder de todos. E aí eu fui conversando e me dei conta que, na verdade, eles queriam que Letícia morresse. Olha. Que cometesse suicídio. Porque ela, Letícia, era homem na encarnação anterior, a encarnação ligada a este grupo. Era um grupo de 5, 6 espíritos. Curiosamente, eu fui me inteirando, e o que eles faziam juntos? Letícia era o chefe do grupo, quando o homem na encarnação anterior. E eles eram ligados, eu vou resumir, porque não teremos tempo. Missa Negra era algo de uma seita, não é? Algo sectário, visando interesses próprios, interesses materiais e interesses de poder. E aí ela se afasta do grupo, o próprio chefe, para reencarnar na Europa, em Genebra, naquela aldeia. Olha. E eles se sentem perdidos, até que eles a encontram. Eles nem viam a Letícia como uma jovem, eles ainda viam ela como o seu chefe anterior e queriam fazer de tudo para que a liderança continuasse.
e eles continuassem trabalhando naquilo que era a atividade que eles desenvolviam. Então, foi todo um trabalho simples de diálogo fraterno. E, de novo, vejam que coisa curiosa, eu fui mostrando que o desejo deles não era sensato, não é? Que ela se adiantou para evoluir, mas que todos eles precisavam fazer igual, que a providência divina estava desejando que eles pudessem como que ser beneficiados nesse sentido. E aí, de novo, eu uso o recurso de mostrar o futuro. E vejam que coisa interessante, eu mostro, sem que eu soubesse antecipar, eu tinha só a intuição. Letícia, aos 14, ela atendida, não é, pelo grupo agora, mas ele vê ele reencarnando como filho da Letícia. Olha. E a Letícia teve vários filhos, e todos aqueles que ela, como um líder, homem no passado, havia exercido uma influência negativa, não é? Que atrapalhou, vamos dizer, a vida dela e dele, de todo mundo, ela, como mãe, teria a ocasião, a oportunidade, dentro do planejamento, para, como mãe, poder amá-los e poder encaminhá-los de uma maneira mais própria. Pois bem, Letícia ficou completamente bem. Ela não era, no fundo, esquizofrênica. Ela era uma jovem despontando a mediunidade, e geralmente quando isso acontece há um pouco de perturbação, porque todos nós temos uma história e as coisas da história podem brotar. Brotaram no caso dela, mas foram muito bem tratadas. Ela teve várias crianças e hoje ela é evangelizadora da instituição espírita em Genebra. Curiosamente, eu recebo um e-mail, eu recebo muitos e-mails, né? Mensagens pelo Messenger, pelo WhatsApp, e eu, de repente, vejo uma mensagem em francês. Abri para ler, porque em francês não é tão comum. E aí eu me lembro, ela como que escrevendo no e-mail assim, depuis notre rencontre, ça va mieux. Depois do nosso encontro, eu vou melhor. Isso 15 dias depois que eu tinha voltado para casa. Je vous remercie pour tout. Eu lhe agradeço por tudo. A bientôt é algo do tipo tchau, bye bye, bem de adolescente. Mas o mais interessante, Priscila, é o que ela colocou como PS. Ela disse assim: Je me rappelle avoir vu la porte se fermer lors de notre rencontre. Eu me lembro de ver a porta se fechar durante aquele nosso encontro. Então vejam como a mediunidade dela estava bem aberta. E aquilo que eu queria, que era diminuir a sensibilidade mediúnica para me dar tempo de cuidar quando chegasse, aconteceu. Só que depois, claro, não é um fechamento definitivo, é uma providência temporária para que depois o planejamento dela, divino, né, pudesse retomar. E ela é evangelizadora e médium. Então esse é um caso muito interessante de uma, eu até diria, pseudo-esquizofrenia. Olha lá, desculpa, entendam, doutor, né, Priscila, que o colega médico não conhece nada além do que ele aprendeu na universidade. E na universidade fala-se ainda pouco sobre as questões espirituais. Está mudando? Sim. É um tema para nós vermos mais adiante. Espiritualidade, religiosidade e medicina? Sim. Tem coisas lindas atuais, mas aquele colega ainda não tinha essa familiaridade. Eu fico pensando, não é, como que ele lidou com tudo isto, porque eu vim para o Brasil e depois não tive mais contato com os pais.
mas os pais, pelo que eu soube, ficaram imensamente felizes de verem uma recuperação tão simples e, ao mesmo tempo, tão rápida da sua filha, que era o grande motivo de preocupação. Dr. Sérgio Thyssen, aqui no Esferas da Vida, sempre nos trazendo, né, muitos casos que a gente pode abrir aí a nossa consciência e perceber que a doença vai muito além do corpo físico. Doutor, infelizmente a gente não tem mais tempo, eu gostaria de agradecê-lo hoje e sempre pela disponibilidade, pelas participações e por nos ensinar muito aqui no Esferas da Vida. Obrigado viu, Priscila, a você, a toda a sua equipe, ao seu público, e que nós então possamos nos ver outras vezes, trabalhando esta fronteira tão linda entre medicina e espiritualidade, especialmente doutrina espírita. Muito obrigado, um super abraço para você e para todos os amigos que estão conosco agora ou que estarão amanhã ou depois. Nós que agradecemos, Dr. Sérgio. O Esferas da Vida fica por aqui. A gente se encontra todo sábado, 10 horas da noite, na Rede Amigo Espírita e na TV Mundo Maior. E na TV Mundo Maior tem várias, reprises durante a semana. E todo domingo, à meia-noite, na TV Cultura Paulista. Um grande beijo, uma ótima semana. E se Deus quiser, até a semana que vem. A alma que é vibração, vida e essência, está nas luzes da sobrevivência, no transcendentalismo das esferas. Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara. Que doçura, prazer em pedaços. Harmonia Utilidades, confiança e qualidade é na Harmonia Utilidades.